Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2015, é um domingo. O verbete é de número 3.418. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema, inteligência conviviológica, foi elaborado segundo a especialidade conviviologia. A autora do verbete já é a veteraníssima Sandra Tornieri. Esse é o 8º verbete, né, Sandra? A gente estava contando. A Sandra Tornieri, ela é coaching de carreira, professora universitária, graduada em administração de empresas, pós-graduada em didática e metodologia do ensino, mestre em administração, brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente em Conscienciologia desde 1991, tenepsista desde agosto de 2000 e autora do livro Mapeamento da Sinalética. A inteligência conviviológica é a capacidade de a consciência intra- ou extrafísica conviver, lidar, interagir e comunicar-se de modo sadio, fraterno, interassistencial, cosmoético e evolutivo, com os princípios conscienciais e as demais consciências, mesmo diante de situações críticas ou geradoras de pressão holopensênica. Na pensenologia, nós destacamos, praticamente a sessão toda, o holopensene pessoal da conviviologia cosmoética, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, os grupo-pensenes, a grupo-pensenidade, os evolúcio-pensenes, a evolúcio-pensenidade. Na fatologia, a capacidade de escolher as companhias cosmoéticas para conviver, o cultivo das amizades evolutivas, a descoberta das amizades raríssimas, a convivência sadia com os colegas de trabalho, a convivência sadia com a família nuclear, a habilidade de lidar com pessoas de temperamento difícil, a discrição, a candura, a teática da inteligência conviviológica, a compreensão, o perdão, a gratidão, o aporte conviviológico das companhias evolutivas, a eliminação da ingenuidade na avaliação de escolhas do elenco proexológico, a liderança interassistencial, a ampliação da EQPIM e da EQPEX, a mudança de patamar evolutivo, a convivialidade pró-desperticidade. Na parafatologia sinalética energética e parapsíquica pessoal das reações alheias, o heterodesassédio nos contatos diários, o mimo energético selecionado com função específica interassistencial, a identificação da influência de consciência específica da EQPEX antes da ressoma, a liderança multidimensional, o resgate de credores na baratrosfera, a conquista da participação em EQPEX assistencial na próxima intermissão. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo inteligência, na qual a verbetógrafa lista 13 princípios da inteligência conviviológica, visando expor as condições do convívio traforista. E isso é para quem almeja conviver de modo cosmoético e harmonioso. O ideal, então, é adotar algumas atitudes evolutivas, que são essas explicitadas a seguir, são 13. A autoexigência, que é o último parágrafo aí, encerrando a argumentologia, no qual a autora discute aí um pouco sobre o Código Pessoal de Convívio Traforista Interassistencial. Na remissiologia, nós destacamos amizade interativa, amizade raríssima, binômio admiração-discordância, fundamentos da conviviologia, inteligência interassistencial. A inteligência conviviológica pode ser desenvolvida e mensurada através do reconhecimento multiexistencial dos contatos e paracontatos, com acolhimento fraterno e universalista. Você utiliza no dia a dia, a inteligência conviviológica? Quais soluções cosmoéticas costuma empregar
nas interrelações críticas. Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclo Sapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Amizade, brandura, interlocução, acolhimento, conviviofilia, compreensão, generosidade, concessão, intencionalidade, exemplarismo, maxifraternismo, paradiplomacia, transafetividade, reconciliação, interassistencioteca, conviviologia, grupo carmologia, holoconviviologia, fitoconviviologia, extraconviviologia. Sandra, a gente sabe que você tem vários verbetes na linha, né, da convivialidade, mas a gente gostaria de saber o que te levou a fazer especificamente esse verbete, esse título, né? E se durante a elaboração do verbete a gente gostaria de saber os bastidores, o que aconteceu, quais dicas a equipe então, da física eu faço parte do Colégio Invisível da Conviologia desde 2005 e esse verbete foi construído também durante os nossos halls, né, que é reuniões online que a gente tem do colégio. E eu tive muita ajuda, inclusive da Márcia, só que agora ela está viajando, está no exterior, eu não sei nem se ela vai poder acessar, se está no horário aqui dela, né? Mas depois ela assiste a gravação. Mas ela me ajudou justamente porque nesses 13 itens que eu tinha colocado aqui, esses princípios da inteligência conviviológica eram justamente os nogórdios, né, vamos dizer assim, que eu me coloquei como se fosse o meu código pessoal, grupal, de convivialidade cosmoética, né, e aonde eu deveria melhorar. Só que a minha versão era um pouco trafarista. E aí ela fez justamente eu mudar toda a... Ela olhou assim e falou, não, isso aqui tem que ter a versão trafarista, né? E isso me ajudou muito, eu agradeço a ela, né? Por isso que é bom a gente fazer o trabalho. É a Márcia Moreira. Ah, Márcia Moreira. Ela é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, sim. Então, e ela faz parte do colégio também, e a gente faz um pinga-fogo, faz sempre leva, né, o verbete para poder ser melhorado. E realmente ela me ajudou bastante. E justamente isso, esses 13 itens que estão aqui foram identificados pela minha percepção como nogórdios e questões para eu poder lembrar, para eu poder ficar atenta no meu convívio com as pessoas, que isso ia alavancar a minha qualificação de convívio com as pessoas, a minha convivialidade madura. Então, aqui é justamente a teática, vamos dizer assim, da minha autopesquisa e que eu vejo que também vai ajudar outras pessoas, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de falar de alguns mais específicos aqui, vai ajudar bastante também. Com certeza, vamos ter a oportunidade. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Isso. E outra coisa interessante também, que ao longo desse verbete não existia ainda, o professor Valdo, na época ele estava falando muito sobre o livro dos credores, na realidade eu queria escrever um verbete com este nome. O livro dos credores, a enciclopédia dos credores, mas eu sei que é ele que vai provavelmente falar mais sobre isso, tal. E aí também eu vi uma forma de incluir nesse verbete algumas assim, entradas, né, sobre esse assunto, técnicas, tal, para a gente discutir. A gente vai poder falar também desse assunto. Você quer mostrar de uma vez? Eu posso mostrar. Eu já estou curiosa. Então assim, esse aqui foi lançado, né, pela Editares. Eu e o Hernani Brito, né, somos organizadores. Nós temos aqui uma breve introdução, né, da técnica para as pessoas terem a ideia de como utilizar. E eu sei que deve já ter algumas perguntas aí que falam sobre o assunto, a gente vai poder falar mais então sobre ele. Então, na hora de falar a sua mini bio, tem que incluir a organização. É verdade, eu esqueci desse detalhe. Depois. Isso, atualiza. Então, a verbetógrafa é a professora Sandra, Fatologia, página 45, terceira linha. Como podemos melhorar a convivência sadia com os colegas de trabalho neste ambiente com pressões e fofocas sempre presentes? Então, assim, o importante é você ter o seu padrão de exemplo para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu tenho uma sugestão, né? Uma coisa que eu não sei se no ambiente que você trabalha daria para você fazer isso, é uma sugestão até para outras empresas também, fazer uma dinâmica, né, que eu chamo de oficina, né, para criar
o Código Grupal de Convivência Saudável no Trabalho. É uma coisa simples, teria que agrupar as pessoas dos departamentos, começar pelo menos por um departamento, depois ir juntando outras pessoas, onde você estaria ali trabalhando com o que as pessoas gostariam que fosse saudável, né? O que elas encaram como sendo saudável e o que elas não querem que aconteça. E a partir daí começar a elencar o que pode ser feito dentro, por exemplo, elencar umas 10 atitudes, né, do grupo, que aquilo ia favorecer o próprio grupo. Então, como código de convivência no trabalho. Isso seria assim, uma oficina, se tivesse ambiente. Se não tem ambiente para isso, né, se tem uma outra condição, cortar as fofocas. Né? Então, por exemplo, se alguém vem falar alguma coisa com você, corta a fofoca, né? Não precisa. Você pode trabalhar de maneira a mostrar para a pessoa, não, essa pessoa tem esse problema ou outro problema, não importa. Cortar a fofoca quando vier até você. E não fazer fofoca, né? Não ser o promotor, né? Às vezes a gente pensa que não faz, mas sem querer, às vezes a gente está comentando sobre alguém sem ela estar presente. Isso é fofoca. Né? Então, assim, para a gente evitar também, buscar fazer a nossa autoanálise e autopercepção, e até, no nosso caso, o que é mais sério, não é a verbalização, mas o mais sério é a pensenização. Né? Então, assim, o que você pensa das pessoas durante o trabalho? Principalmente você, se está mais lúcida quanto a isso, né? E se vem coisas, né? A gente fala na sinalética, né? Sobre as reações que a gente percebe do contato com as pessoas. Quem está um pouquinho mais assim apurado, percebe a evocação negativa dos outros na sua psicosfera. Então, assim, se você percebe isso, é bom fazer a defesa, mas é bom também não rechaçar a outra pessoa energeticamente com os seus pensenes. Né? Então, isso também é para a pessoa começar a burilar a sua intencionalidade desde a hora que ela chega no ambiente e emanar as melhores energias justamente para aquelas pessoas mais difíceis, que são chamadas de carne de pescoço, né? Aquela pessoa que tem dificuldade, que às vezes ela está mais carente, é a pessoa que mais precisa de ajuda, são aquelas pessoas mais difíceis. Né? Tem até um paradoxo aqui na paradoxologia, que eu falo sobre isso e eu penso justamente nessas dificuldades de ambiente de trabalho, não só da empresa, né, que a pessoa trabalha, mas da IC, do voluntariado, né, isso que isso engloba todo tipo. Né? Então, só vou ler aqui na paradoxologia, que fica aqui na... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O paradoxo de a consciência de temperamento difícil denotar fraqueza consciencial. Então, às vezes, justamente aquela pessoa que tem lá, às vezes ela tem uma tendência, né, a ter a bipolaridade. Isso já foi feito até estudos dentro da ciência, que muitos líderes, muitas pessoas que têm poder, elas desenvolvem a bipolaridade. Até por causa dessa condição delas, de estar sozinhas, às vezes, no poder, ou de ter que lidar com muitas outras pessoas. Então, a bipolaridade pode acontecer. E essas pessoas que são as mais difíceis, às vezes, estão lá na liderança, que estão lá nessa condição, e são as mais frágeis do ponto de vista psicológico, emocional e energético. Então, assim, é complexo, né, a vida no trabalho, mas assim, é possível você criar um ambiente favorável, até a partir do seu ambiente, da sua mesa de trabalho, da sua sala. Não querer, é claro, abarcar a empresa inteira, né? Porque às vezes a pessoa trabalha num prédio que tem 700 pessoas, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que tem coisas assim. Mas pelo menos fazer o seu canto, né? A partir dali, ser um exemplo, né? Um oásis energético de pensenes, de energias boas para você mostrar para as pessoas. E isso é possível. Tem um livro que eu li que tem um mecanismo de defesa que ele chama de mecanismo de defesa do homem borracha. Você fala uma coisa para o outro vem com uma crítica. Em vez dele metabolizar ou discutir aquilo, ele vem com uma crítica contra você. Uhum. Na minha opinião, para mim, na minha pessoa, é o mais difícil de eu conviver, é a pessoa que quer conversar contigo, mas qualquer coisa que você fale, ela devolve uma outra coisa para você, te acusando de alguma coisa. Para mim, isso acaba comigo. A pessoa tem que começar a usar argumentos, né? Um livro que a gente pode trabalhar também é o DAC, é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que justamente são argumentos, vamos dizer assim, acachapantes, né, para a pessoa. O léxico também tem muita coisa. Não que é para você decorar as frases e falar para a pessoa, mas é você se posicionar e saber responder, por exemplo, nesses casos, né, da pessoa. Não é que você não saiba responder, mas se você ficar respondendo, parece que você está se defendendo, entendeu? Uhum. E tá, né? Você fica... Então, o melhor é você ficar calada, mas aqui ficar calada, você engole. É uma omissão, né?
Então, assim, é um problema. Para mim, assim, é terrível. Eu não Aham. consigo me sair bem nessa situação. A questão tem pessoas, como você falou, né? Tem pessoas que você tem que dar assim, a gente até fala da questão das escolhas, né, de companhias, tem pessoas que a gente, de certa forma, vai colocar a pessoa um pouco afastada na geladeira, vamos dizer assim, entre aspas, né, para ela poder refletir, né? Então, às vezes, você dá uma esfriada no relacionamento temporário, o ideal é acolher todo mundo, abraçar todo mundo. Mas se a pessoa vem com muitas senões, né, e muitos ataques pessoais, né, e pensênicos, às vezes a gente tem que se defender colocando a pessoa no lugar dela e, olha, não é o momento de falar isso, agora não estou para isso, quer dizer, dar algumas indicações para ver se a pessoa se toca, né, o simancômetro, né, que muitas vezes é difícil das pessoas terem, né. Em Fatologia, página 45, oitava linha, poderia explicar algumas das estratégias de convívio interassistencial? Então, eu acabei não colocando aqui no verbete, mas eu tenho um artigo que está na Consciência, na revista Consciência, que chama Técnicas Assistenciais. E ali eu tenho pelo menos umas 10 técnicas, né, que são estratégias assistenciais de convívio, né, que a pessoa pode utilizar, inclusive, no ambiente de trabalho, com a família, com colegas que ela queira fazer reconciliação. Essa do mimo, por exemplo, que eu coloco lá, a técnica do mimo, é uma estratégia de convívio interassistencial. Então, você, por exemplo, quer fazer uma reconciliação, que às vezes ou a situação está difícil, ou não, às vezes você quer realmente agradecer alguma coisa, então você compra lá um presente que você sabe que a pessoa gosta, ou que ela vai utilizar, energiza aquele objeto e dá de presente para a pessoa. Muitas vezes ela vai receber aquela energia, já desassedia, já melhora bastante coisa. Tem outras também, por exemplo, que eu já utilizei dentro dessas estratégias, que está nesse artigo, que é, por exemplo, animais, né? A questão do convívio com animais domésticos. Tem pessoas que nunca tiveram contato com animais, e às vezes o fato daquele animal pode ser o mediador de um desassédio, né? Então, você trazer a pessoa para sua casa, fazer ela conviver com o seu animal doméstico, alguma coisa assim, aquilo também pode ajudar. Ou mesmo dar um animal, por exemplo, uma pessoa que está doentada ou fazendo uma recuperação de saúde, dar um animal que não vá atrapalhar na recuperação, é claro, né? Que cause doença, né? É mais uma doença. Mas tem vários estudos que já mostraram que muitas pessoas que estão em convalescência, né, principalmente idosos ou pessoas com algum tipo de problema de recuperação até emocional, tem até visitas de animais, né, de estimação limpinhos, tudo perfumadinhos, tudo. A pessoa vai lá, visita, depois ela vai embora e tem uma recuperação muito grande dessa condição. Então, assim, a zooconvivialidade, né? Outra coisa também, a fitoconvivialidade. Parece besteira, mas não é. Às vezes a pessoa recebeu uma flor, né, ela está lá também em recuperação, alguma coisa assim. Ela recebe uma planta, ela recebe uma flor, aquilo energiza a pessoa, né? E a gente sabe que a planta tem energia. Então, essa energia da planta, isso tudo também ajuda. São estratégias, né, de fitoconvivialidade, zooconvivialidade e interassistenciais, né? É mais ou menos por aí. Em Fatologia, página 45, 12ª linha, como vencer o desafio de manter as amizades? Na verdade, é tudo um conjunto, né? Primeiro a gente conquista as amizades, você identifica as suas amizades, né? Aí depois você vai verificar quem são os seus amigos, identificando pela qualidade das relações, dos pensenes, né? Do que a gente recebe, das intenções, e como fazer isso frutificar, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, os convites sociais. Então, se a pessoa tem uma casa que ela pode receber pessoas, então ela convida os amigos, não ficar só assim, é claro, sempre com as mesmas pessoas, sempre com aquela panelinha. O ideal é diversificar também, trazer pessoas novas, trazer pessoas que têm assim, algum tipo de afinidades, né? A gente também, o que eu coloco aí, é a questão da seleção. Eu acho que a gente nunca deve forçar nada, né? As coisas devem acontecer de maneira natural e sincrônica, né? Então, eu percebo muito isso, assim, as pessoas que aparecem na nossa vida, de alguma maneira, têm muita relação do passado, né? E tem muita questão que vem para você assistir aquela pessoa, né? Então, é uma troca. Não só, e você ser assistido também. Então, os amigos ou amizades, o ideal é você pensar que existe uma função
vamos dizer assim, evolutiva nisso, né? Não é só você, legal, vou fazer festa, vou, né, ter muitos amigos, eu tenho 150 amigos no Facebook, não é isso. É você saber cultivar e saber que no momento aquela pessoa está te ajudando, né? Outro momento é você que vai ajudar a pessoa, e às vezes é uma coisa recíproca, né? Então isso tudo é uma questão de manter. E que eu percebo, no meu caso pessoal, o que mantém bastante as minhas amizades são os interesses. Então, por exemplo, Colégio Invisível da Conviologia. Então, eu tenho aquela amizade desde 2005 lá com aquelas pessoas e a gente combina, e a gente tem, tem interesses parecidos. Aí tem a equipe lá que eu trabalho da Editares. Então, a gente também começa a ter contatos também diários e ter interesses parecidos, a gente acaba também tendo essa conexão. Tem as pessoas do trabalho. Então, cada grupo de interesses, né, as dinâmicas, né, você faz parte de vários grupos e você cria esses laços, principalmente por causa da interassistência, né, do trabalho que você está fazendo em conjunto, dos interesses, principalmente, das pesquisas. Né. Então, acho que isso é uma coisa, é um fator positivo a pessoa dar continuidade nisso a partir do que ela tem para oferecer. Né. Porque, às vezes, a pessoa está num grupo, mas ela nunca ofereceu nada, não fez um artigo, ou não fez um verbete, ou não fez uma... Eu me sinto, por exemplo, amiga da enciclopédia. Ótimo. Por vários motivos, né? Não só de ler os verbetes, mas de participar, mas de alguma forma doar, né, esse trabalho, né, esse Labicom, e também saber que tem outras pessoas. Então a gente acaba criando um círculo, né, um vínculo de amizades intelectuais, evolutivas, devido a esse tipo de ação, né, de atitude. Em tecnologia, página 46, segunda linha, como funciona a técnica da estética interassistencial? Então, nesse final de semana que passou, nós tivemos um exemplo disso, né? A estética interassistencial, ela tem a ver com o traje que você está utilizando para cada, vamos dizer assim, evento adequado. Por exemplo, hoje eu estou aqui defendendo um verbete, né? Então, será que meu traje está adequado para receber essas consins e consciex, para transmitir essa informação? Então, é nesse sentido que a gente coloca. Então, um exemplo que a gente vai dar também é da noite de gala. Quem acompanhou, né, pela internet, pelo Face, algumas fotos, né, que foram colocadas, nós nos adequamos, né, à proposta, né, do experimento que foi promovido ali, justamente para evocar consciências, né, consciências extrafísicas que têm relação com o nosso passado, e nós mesmos, sendo protagonistas de alguma personalidade do nosso passado, que iria ter algum contato com as consciências, os nossos colegas evolutivos, e que isso ia dar algum impacto nessas pessoas, promovendo as retrocognições. Então, a estética, ou a forma, o traje bem elaborado, conectado a essa condição do passado, favoreceu para muitas pessoas essa recuperação de lembrança, né, de retrocognição. Eu mesmo tive algumas pessoas que falaram comigo, que tiveram impacto quando me viram, que me reconheceram, que não sabem de onde, e assim, teve alguma repercussão. E extrafisicamente eu também senti isso na minha própria TENEPS. Então, eu tive vários atendimentos de consciências dessa época, que devem estar sendo acordadas, vamos dizer assim, desse ambiente que deveria estar dormindo, vamos dizer assim, nesse passado, de 200 anos atrás, até hoje, e que estão sendo acordadas, levadas à lucidez, à recuperação de lucidez, resgatadas desse ambiente, para tomar um outro rumo, né, da sua vida extrafísica, do continuismo multiexistencial. Então, a gente acha que essa estética, né, se bem elaborada e se bem conectada com o propósito do que é para ser feito, um curso, uma palestra e um evento como esse, pode dar muitos grandes bons resultados. Eu acho que esse que veio a calhar aqui, né, nessa questão da estética, mas também é essa condição, né, da noite de gala. Professora Sandra, Fartologia, página 45, terceira linha de baixo para cima. A eliminação da ingenuidade na avaliação e escolha do elenco proexológico. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Pois como reconhecer quando devemos continuar ou não em determinados contatos? Essas três perguntas vêm da Alemanha, professora. Tá. Então, o que acontece? Nós até colocamos lá naquela lista, né, dos 13 itens, né, dos princípios, o acolhimento. Então, eu vou até ler aqui para favorecer essa resposta.
A inclusão social exige saber estabelecer categorias de relação e diferentes graus de intimidade com cada consciência do entorno. Ser seletivo nas escolhas das companhias evolutivas é dever e direito de todos. Então, assim, não quer dizer que você deve acolher todo mundo na sua casa, na sua psicosfera. Você deve ter o quê? Uma seletividade a partir do seu autodiscernimento e colocar dentro da sua psicosfera, com seus amigos, as consciências que você sabe que pode confiar. Né? Então, essa confiabilidade você vai ver com o tempo. Né? Às vezes você vai abrir muito primeiro, né? Abre os braços para todo mundo. Com o passar do tempo, você vai ver que determinadas consciências você não pode confiar. Às vezes a pessoa tem uma atitude contra você ou contra o grupo, ela acaba contaminando aquelas pessoas. Né? Pode ser uma instituição, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser a sua casa. Então, assim, se você puder ir selecionando isso de modo, por exemplo, quando você vai fazer no trabalho, né, vai fazer a seleção de um colaborador novo, você faz testes, você faz entrevista, isso naturalmente, né, no ambiente normal. Só que com a percepção energética, com a sinalética, a gente já tem um outro referencial para fazer seleção das pessoas. Né? Então, não deve se deixar de lado isso. Por isso que é importante a pessoa incluir o parapsiquismo, né? Incluir as suas percepções e as suas sinaléticas na hora que ela vai conviver com as pessoas. Porque às vezes a pessoa pode ser muito esteticamente bonita, ou está uma boa apresentação, a fala também, mas as energias, mais a intenção completamente diferente. Então, assim, isso do ponto de vista profissional. E do ponto de vista das amizades, inclusive da dupla evolutiva. Né? Imagine você escolhendo, selecionando uma pessoa para conviver com você 10, 20, 30 anos, sabe lá quanto tempo. A mesma coisa. Então, a gente não deve ser ingênuo e, vamos dizer assim, ir pelas aparências ou também ir pelas nossas carências. Porque muita falha das seleções de amigos é devido a pessoa estar muito carente, aí qualquer pessoa que aparece, ela vai e leva para casa, ou leva, né, vai, vamos tomar um lanche, não sei o quê, e acaba se afinizando com companhias que não levam a nada. Então, como diferenciar? Então, esse grupo aqui, eu comecei a conviver, mesmo dentro da Conscienciologia, mas eles vivem fazendo críticas antagônicas o tempo todo a todo mundo. Tem alguma coisa errada aí, né? É como se fossem uns mini dissidentes disfarçados. Eu já percebi isso, por exemplo. Então a pessoa está sempre antagônica. Eu falei, não, isso não vou, eu me afasto, entende? Eu não quero isso para mim. Ou ainda a pessoa faz críticas veladas o tempo todo, né? E também, eu falei, não, esse tipo de pessoa também não quero. Então a gente vai acabar se afastando dessas pessoas de maneira natural. Não assim bruta, nem violenta, nada disso. Acontece, você vai criando o afastamento. E ao mesmo tempo fica predisposto a ajudar sempre que for preciso. Isso, sempre que for preciso. E, se possível, fazer a tarefa de esclarecimento, que é o que eu procuro fazer. Se tem ambiente, se a pessoa permite, eu falo, fulano, por que você está sempre criticando todo mundo, né? Por que você está sempre do lado negativo da força, né? Do lado negativo das coisas? Vê o lado positivo também, traz coisas boas. Você só critica, mas o que você vai trazer de bom para cá? Né? Então, a gente procura também sinalizar quando é possível, porque às vezes não é possível isso. Né? Então, é isso que a gente procura fazer. Nesse ponto aqui, na eliminação da ingenuidade, é assim, você prestar atenção nas intenções das pessoas e como que elas atuam ao longo do tempo, né, do convívio. Por que a gente chama de inteligência conviviológica e diferencia da inteligência social? Porque inteligência social é assim, você convive, tem lá um ambiente social, aquela coisa toda, e acaba, você vai embora às vezes. Né? Na inteligência conviviológica, pressupõe que você está convivendo mais tempo com aquela pessoa. É a convivência, é o convívio. Né? E com isso é que você pode aprofundar, identificar e avaliar as suas escolhas, vamos dizer assim, a sua escolha seletiva, né? Fazer essa escolha seletiva. É por aí. É sobre esse assunto? Posso fazer a pergunta, acabar aqui, porque é da Alemanha. Parafatologia, página 46, final da 4ª linha. Poderia expandir a para-reconciliação desassediadora? Então, eu coloquei na referência bibliográfica um artigo que eu fiz uma apresentação, né? E eu escrevi um artigo, A Projeção Consciente e o Binômio Reconciliação, Superação da Interprisão Grupo Kármica. Foi num evento que teve da Aracê,
e foi feito uma revista, né, para isso, a Conscienciologia Aplicada. Foi um evento que nós participamos da Grupo Karmalogia, e nesse evento eu apresento essa experiência, né? O que acontece? Há alguns anos atrás, eu tive uma série de projeções que pode-se dizer que foram projeções com acariações extrafísicas, onde eu era apresentada a diversos grupos com o objetivo de fazer a reconciliação grupo kármica. Então começou primeiro com o grupo do meu trabalho. Então eu sentava assim, aliás, o primeiro grupo foi o grupo do colégio. Eu me vi indo para um ambiente, era um ambiente como se fosse uma casa transparente, né? Era um ambiente que não tinha, era um de vidro, né? E eu sabia que estava tendo uma comemoração ali dentro. Quando eu abro a porta, eu me surpreendo que ali estavam as amigas, né, as coleguinhas desde de prezinho até o colégio, né, a faculdade, eram pessoas com as quais eu tinha tido algum tipo de desafeto. Aí eu olhei uma, olhei outra, quando eu falei, nossa, são todos os meus desafetos aqui. Aí eu entendi que ali ia acontecer alguma coisa muito séria, né, de reconciliação. Eu só fiquei acordada até esse ponto, depois eu perdi a lucidez. Mas era uma festa, então eu acredito que deu tudo certo. A outra foi do meu grupo Karma. Então foi bem interessante, inclusive até já conversei com outras pessoas a respeito, elas tiveram coisas parecidas. Eram salas redondas, assim, que se uniam assim, elas eram salas circulares. Faziam 8, né? 8. E entre uma ou outra, 8. E essa conexão era justamente, por exemplo, a família da minha mãe e depois vinha a família do meu pai. A família do meu pai se unia com outro grupo que ia ali. E eu ia de um em um fazendo um cumprimento. Estavam todos de branco, e eu também. E na época, né, isso faz o quê? Uns 15 anos atrás. Na época eu pensei assim, nossa, acho que eu estou me despedindo de todo mundo, acho que eu vou dessomar. Eu achava isso. Mas depois eu analisei, não, que era um processo preparatório. Depois eu fui ver que tinha muita relação com a preparação para a TENEPS, uma porção de coisa. E eu ia fazendo esse trabalho de cumprimentar cada uma dessas pessoas, e no sentido de reconciliação. Só que chegou numa determinada parente, viva ainda hoje, né? E aí eu fui sugada para dentro do meu corpo. Porque ali as consciências não me permitiram terminar o serviço, entendeu? Porque tinha um assédio muito forte ali daquela pessoa, e o grupo veio para cima de mim. E aí eu entendi que esse trabalho está continuando, de outra forma, até pela própria TENEPS, mas que essa pessoa é a pessoa que mais precisa de assistência de todo o grupo Karma. E está acontecendo a reconciliação, ela está sendo... Assim, vai sendo mais paulatina, né? Bem mais paulatina. Nesses últimos 15 anos, eu fui focando mais nessa personalidade, tudo, e realmente ela é um foco que precisa ser atendido, né, vamos dizer assim, ela e todo esse grupo que tipo, me atacou. Né. A outra reconciliação extrafísica foi dos grupos de trabalho e do voluntariado, só que aí já eram menores. Aí eu sentava, era uma mesa, isso foram projeções assim, sequenciais, né, não foi tudo numa só. Aí a outra era uma mesa com 2 cadeiras, eu me sentava e também fazia o mesmo processo, de cumprimentar a pessoa. A importância, né, da mão, né? Isso. A paramão. Em todas as projeções teve o contato. O contato via mão. Via mão. É interessante porque é um símbolo, né, de reconciliação, quando você dá a mão para a pessoa, né, de pacificação. E isso para mim foi um exemplo, né, de como é possível você fazer isso e a projetabilidade ser um meio atacadista, né, que você pode alcançar o maior número de pessoas, né. E, além disso, depois, na continuidade disso, a TENEPS, que, na verdade, a TENEPS também tem a projeção. Né? Então, você faz a esterilização de energia, se projeta, continua com esse trabalho, e isso vai ao longo. E isso agora, assim, dentro dessa recuperação, cada pessoa, com a sua intenção, pode fazer isso. Porque, na época, quando eu escrevi esse trabalho, quando começou a acontecer isso, teve um fator determinante. Na época, eu tinha estudado sobre os megapensenes, né? E eu pensei assim, não, qual que é o maior megapensene, né, que eu posso imaginar? E veio justamente que era da reconciliação.
E eu pensei, não, então eu vou focar nesse mega pensene da reconciliação. Foi daí que começaram a acontecer todas essas projeções e todos esses É uma trabalhos. técnica. É uma técnica. A pessoa perguntou técnicas interassistenciais. Isso também, essa é uma técnica. Pensar, focar, selecionar e colocar como meta um mega pensene, né? Um mega pensene qualquer. E esse, para mim, ainda hoje é um mega pensene, né? A reconciliação, grupo kármica, holokármica, ainda continua sendo um mega pensene. Daí a gente ter esse interesse do livro dos credores e todo esse trabalho, porque dá uma continuidade. Eu fiz alguma coisa assim, eu usei a técnica da autorreflexão de 5 horas por um mega pensene desse, mas é a autotransavitivologia. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Começaram a me mostrar todas as pessoas com as quais eu tive alguma atitude que não foi transafetiva, sabe? Ó, com essa você foi arrogante. Com essa, você foi preconceituosa. Com essa, ele foi didaticamente, assim. Interessante. Até chegar na... Eu ainda fiquei pensando, cadê a transafetividade, né? Agora, outra coisa também... 5 horas de sufoco, na verdade. Não, mas aí é bom porque você startou, na verdade. Não, estou brincando, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu saí outra pessoa dali. Você startou os processos, mas que vão continuar, né? Porque aquilo é contínuo, né? E essa para-reconciliação... ela pode ser trabalhada com um heterodesassédio nos contatos diários, que é um outro item que está aqui. Que é justamente isso, você, quando entra em contato com as pessoas, ter lucidez disso, né? Porque senão o que vai acontecer? Quando você tem a técnica, né, da revisão diária, né, do tenepsista, que ele faz a revisão diária de todos os contatos e paracontatos que ele teve durante o dia. E emanar energias positivas para aqueles que não foram bem, né, ou que você não prestou atenção, você não fez o que deveria... não atendeu aquela pessoa como deveria, né? Não acolheu, às vezes, ou às vezes não foi omisso, alguma coisa. Então você vai esterilizar a energia ali para fazer isso. Mas o ideal é você estar lúcido no momento do contato, né? É isso que é o ideal. Aí você já faz o heterodesassédio ali, né, da condição. Sandra, na fatologia, na 9ª linha, eu queria que você comentasse a autoconsciência da importância dos reencontros evolutivos. 9ª linha. Ah, tá. Autoconsciência. Da importância dos reencontros evolutivos. Alô, alô. Então, aqui é importante justamente para você valorizar mais as pessoas ao seu redor. Porque esses reencontros evolutivos, Judite, têm relação com pessoas do passado, né? A gente teve a experiência agora, né, bem da noite de gala, né? E é interessante que, na minha percepção, que eu pude identificar? Que eu não encontrei com 300 pessoas. Eu me encontrei com umas 20, 30 pessoas no máximo, né? Que eu tive contato, que eu reconheci, que eu conversei. E por que aquelas pessoas? Por que eu me sentei naquela mesa? Por que eu tirei foto com aquelas pessoas? Por que eu abracei aquelas pessoas? Então, assim, prestar atenção nessas pessoas que a gente encontrou nesse ambiente, porque nada era por acaso ali, era tudo milimetricamente, vamos dizer assim, trabalhado, observado. Então, assim, esses reencontros mostram também o reencontro do passado, as nossas ligações maiores, e você está lúcido para isso, não só colocar no livro dos credores, mas assim, você saber que essas pessoas têm um significado a mais para você, e que aquilo vai continuar, não só nessa vida, mas vai continuar em outras vidas também, né? Então, essa autoconsciência, e ver também, em termos de retrocognição, em termos de reconciliação, uma opção de coisas você pode colocar assim, como item, né, para você observar. E listar essas pessoas mesmo, né, que chamaram a atenção. Por exemplo, esse laboratório que a gente fez agora, é interessante, né? Nem todo mundo pode fazer, mas como a gente fez, é interessante listar esses reencontros, né, evolutivos, né? O que foram, o que significaram, quem são essas pessoas, né? Quais são as afinidades? Então, acho que vale a pena. E falando um pouco também dessa questão do livro dos credores,
quando a gente vai colocar o nome das pessoas, né, com as quais a gente se sente agradecida, se sente, vamos dizer assim... É a próxima pergunta. É a próxima. Então, quer fazer? Eu já Não, vou... não, eu estou falando que se você quiser já responder. Tá, então assim, é que nesse caso... Aí depois volta para a Judite, eu tenho... A gente observa melhor as pessoas, e uma das formas de você ver quem que você coloca nessa lista de credores, né, de pessoas que você quer agradecer, perdoar ou assistir, quem são essas pessoas, né? Que afinidades você tem com ela, elas participam de quais grupos, elas pensam o quê, para você se conhecer melhor e conhecer as suas afinidades, né? O que eu queria comentar é assim, porque na noite de gala nós estávamos focados ali. Isso. Mas na realidade, essa autoconsciência a gente não tem no dia a dia, porque acontece a todo momento, né? É isso mesmo. Senta ali para almoçar, em qualquer lugar, a gente está tendo reencontros, só que às vezes a gente não percebe, passa sem dar importância. Né? Eu concordo, Judite. Eu acho que isso para nós agora é um sinalizador, né, daqui para diante, né? A gente já ficou consciente disso, né? E como que a gente vai levar isso para o nosso dia a dia? Acho que é um desafio, né? Por isso que a noite de gala, a orientação que foi dada é que a gente escolhesse uma roupa que mais fizesse bem a gente. Porque, como a Judite falou, a evocação é feita a todo instante, o tempo todo. Então, aquela noite de gala era para a gente evocar o que foi melhor para a gente, como se fosse resgatar o melhor da gente ali, né? Agora, o que ela está falando também, eu concordo, né? Então, você chegar no final do dia e você pensa assim, quem que eu encontrei hoje? Pois é. Né? Quem são essas pessoas? A mesma coisa, tem 400 pessoas na CCCI, mas você não encontra 400 pessoas. Você encontra 5 pessoas, 10 pessoas, né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Tudo bem, Judite? Aqui a pergunta, completando aqui a pergunta, inteligência, no parágrafo inteligência, página 48, poderia comentar os itens 1, acolhimento, 5, continuismo e 11, meritocracia. Aí responde o acolhimento, eu vou te lembrando os outros. Tá? Então, o acolhimento, né, nós até respondemos, mas eu vou repetir. A inclusão social exige saber estabelecer categorias de relação e diferentes graus de intimidade com cada consciência em torno. Ser seletivo nas escolhas das companhias evolutivas é dever e direito de todos. Então, por exemplo, você tem pessoas ao seu redor, mas você não precisa ter intimidade com todas elas. Então, assim, existe uma reserva, vamos dizer assim, de informações que até protege a própria pessoa de saber de você, entende? Então, assim, não que você vai ser um poço de segredos, não é isso. Mas com cada pessoa é como se fosse assim, é educado você saber o que falar e o que não falar com cada pessoa. É um amigo para cada questão, né? Isso, exatamente. E não abrir questões dos outros amigos com esse amigo. Então, assim, é você saber dizer. Então, a mesma coisa, por exemplo, você tem uma secretária do lar, né? Tem uma empregada doméstica, pode ser eufemismo, mas eu chamo de secretária, né? O fato dessa pessoa não saber de muitas coisas da sua vida, isso não interfere no seu relacionamento. É muitas vezes melhor para ela. Por outro lado, se existe um ambiente ou uma situação que você vai poder falar, e aquilo vai favorecer a pessoa, você fala. Então, às vezes a pessoa que está, por exemplo, eu tenho uma secretária, né, em casa, que ela descobriu que eu tinha escrito o livro porque ela estava limpando a minha mesa, né? Ela falou, eu vi um livro com seu nome lá, você escreveu um livro, né? Aí eu falei, não, é verdade, tal, eu tenho, se você tiver interesse. Ela falou, não, eu não tenho tido tempo de ler. Então eu já percebi que ela não queria, né? Senão eu ia dar um livro de presente para ela. Ela só ficou orgulhosa de ter você uma autora, né? Mas assim, a gente vai tateando a pessoa para não interferir e não fazer o estupro evolutivo, né, nessa condição. A mesma coisa de não querer ser intrusivo, de querer saber demais da vida da pessoa, né? Então, às vezes a gente tem amigos e tem pessoas, e aí, tá tudo bem? Como é que foi seu dia? Tá tudo certo? Então, a pessoa não quis falar nada? Não falou. Ótimo, né? E assim você vai tateando e vai verificando quais são os limites, né, desses contatos. Mas o que eu gostaria de falar desse acolhimento aqui em relação a você estar de braços abertos para todo mundo. E cada pessoa vai dar o tom. A pessoa dá o tom de quando vai, é como se fosse uma dança, né? Ela vai avançar ou não, vai deixar você falar, ou ela vai querer falar mais dela mesma,
de acordo com a própria personalidade, a intimidade, assim por diante. Então, você não deve forçar. Essa que é a mensagem do acolhimento. Você não deve forçar nada, né? O outro é continuismo. E tem 5. O ato de manter amizade exige constância cosmoética. A verbação amplia a confiabilidade. Então, por exemplo, eu percebo que eu posso confiar nas pessoas quando, por exemplo, você combinou uma coisa e a pessoa cumpriu. Você está contando com a pessoa aparece. Você começa a ver que a pessoa tem verbação naquilo que ela se compromete, né? Então, eu vejo que o continuismo e a confiabilidade das pessoas influencia muito no aprofundamento da amizade. Então, se a pessoa, como brinca, né, os adolescentes, está dando sempre um bolo no outro, né, nunca chega na hora, está sempre, né, fala uma coisa e faz outra, isso em qualquer ambiente, em qualquer âmbito, você vai, como a gente brinca, né, enfraquece a amizade, né? Então, assim, para que você tenha esse continuismo, mantenha aquilo que você falou, não fuja dos compromissos, mesmo que sejam compromissos do convívio social. Então, assim, mantenha aquilo, e se for do ambiente de voluntariado, porque, como a gente falou, muitas amizades elas são criadas nos ambientes de voluntariado e ambiente de trabalho. Então, assim, se você sabe que você pode confiar, aquela pessoa é ponta firme, você vai ver que você pode confiar ter confiança nessa pessoa em outros âmbitos da vida, não só do trabalho. E aí que começa a crescer outros tipos de amizades, né? Então, nesse sentido. O outro item é o 11, é a meritocracia. A mudança de patamar evolutivo exige mérito e esforço pessoal. A oportunidade de evoluir é igual para todos. Por que eu coloco a meritocracia aqui? Porque nós estamos evoluindo em grupo. E o outro, as outras pessoas, elas acabam sendo um parâmetro para a nossa evolução. Então, vamos supor que você tem amigos que estão mais ou menos no mesmo nível que você, em termos de cognição, em termos de assistência, em termos de uma opção de coisa. E, de repente, alguma pessoa dá um salto, né, evolutivo ali, e você fica para trás. Isso pode acontecer? Pode. Mas aquela pessoa tem o mérito para aquilo, né? Então, o que acontece muitas vezes é de ter cisões de amizades quando uma pessoa galga um nível evolutivo maior do que o grupo, né? Então, nesse sentido que a gente coloca aqui, que você não precisa se preocupar se a outra pessoa está à sua frente ou se você foi à frente, manter as amizades é possível mesmo assim. Até porque existe os amigos raríssimos, né? Vamos supor que a gente tem um amigo que se torne lá serenão, né? Que é o professor Valdo, está nesse caminho. A nossa amizade não vai diminuir, vai aumentar. A nossa amizade raríssima, inclusive, vai ser melhor ainda, né? Então, nesse sentido, da pessoa não se excluir porque o outro entrou num nível evolutivo melhor ou foi para um patamar evolutivo. Não, é para incluir, é para se sentir incluído dentro desse ambiente. Professora Sandra, parafatologia, página 46, final da 2ª linha. Poderia aprofundar o heterodisassédio nos contatos diários? Nós comentamos isso rapidamente aqui, mas é justamente isso. É aquele desarmar bombas, né, que a gente brinca, né? A gente chega no ambiente, às vezes, e percebe o semblante da pessoa, isso eu até coloco aqui. A gente tem que ter consciência do nosso semblante e do semblante do outro. O quanto que isso, às vezes, cria uma empatia ou não cria uma empatia. E, às vezes, isso é tão inconsciente, né, da pessoa, às vezes ela está com uma cara sisuda, e entra no ambiente porque ela está sisuda não por causa do outro, mas porque ela está preocupada que ela tinha que entregar um artigo, tinha que entregar não sei o quê, aí ela vai pensando naquilo, daqui a pouco a sobrancelha torce aqui, e ela vai falar com o outro e aquilo cria um impacto. O outro pensa assim, ih, fulano está bravo, né? Ou você chega no ambiente e vê uma pessoa sisuda e também pensa assim, ih, não posso nem chegar perto, a pessoa está brava comigo, ou já criou um ambiente assim ruim. Não. É nesse momento que você vai perceber, peraí, essa pessoa faz perguntas, né? Mentais, pelo menos, né? Essa pessoa está com alguma preocupação? Eu posso ajudar? Ou eu tô sisudo, né? Eu estou no ambiente e ela olhou para mim e ficou brava também? Porque tem o negócio do espelho, né? Você vê uma pessoa, ela está assim, você fica assim também, né? Você dá um reflexo do semblante da outra pessoa. Então, o que é o ideal? Você chegar sorrindo? Pode ser uma boa coisa, né? Você sorrir, já elimina essa possibilidade de você ser o promotor da sisudez do outro. E se não, você vai ver o que está acontecendo de fato, né?
Então, por exemplo, essa pessoa está com alguma preocupação, você percebe que ela está assediada ou alguma coisa no sentido, exterioriza energia, começa a falar calmamente. E aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Pode ser o duplista, pode ser a amiga, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser no voluntariado. É sondar, né? Você chegar sondando com as suas energias e já mandando uma energia positiva nesse contato, né? Pode ser alguém que você encontre por acaso no supermercado, entre aspas, né? E aí você vê aquela pessoa assim, né? Toda desacorçoada, fulano, tudo bom? Aí daqui a pouco melhora, assim, né? Não que você vai fazer desassédio, milhares de desassédios todo dia, mas com quem você encontra, fazer a sua parte, né? Eu acho que essa que é a Tem a duas ideia. perguntas aqui, a mesma Tá. pergunta, né? Uma da Alemanha e outra aqui do Paraná. Muito interessante. Que é sobre a técnica da enciclopédia dos credores. Mas uma delas pede para você comentar antes ou em paralelo sobre o resgate de credores na baratrosfera, tá? Que está na parapatologia, e da tecnologia, a técnica da enciclopédia dos credores. Poderia fazer uma relação entre as mesmas? Sim. Então, o resgate de credores na baratrosfera é o que nós estamos nos propondo hoje, nesse período de pré-intermissão. Principalmente o tenepsista, ele pode, né, fazer isso, se ele quiser se predispor a isso. O que nós fizemos agora, por exemplo, né, vou voltar a falar da noite de gala, porque está bem recente e a gente percebe muito isso, de fazer essas evocações de consciências do passado, que tínhamos mais relação. São essas pessoas que estão aparecendo, por exemplo, na minha experiência pessoal, são essas consciências extrafísicas, às vezes até com os trajes do passado, com os penteados do passado, que aparecem justamente para mostrar que eles estavam lá, numa determinada região baratrosférica, vamos dizer assim, parados no tempo, sem saber, muitas vezes, que tinham dessomado, e que aquele fato de ter contato com a nossa atual existência, nosso novo Holopensene, energias, faz ela acordar e tomar um rumo e ser encaminhada para um curso intermissivo, não se sabe, ou para uma comunidade de convalescência extrafísica e assim por diante. Então, hoje, já é possível, se a pessoa quiser, se ela é um tenepsista principalmente, fazer resgates de credores que ficaram para trás na baratrosfera. Tá? E aliado a isso, né, o que a gente tem como ferramenta, e que a gente está lançando esse mês, né, que foi lançado agora, que é o livro dos credores, que nós já falamos, né, isso aqui é uma proposta, eu vou até ler o primeiro parágrafo para vocês verem, que na verdade não é uma proposta minha, mas é uma proposta do professor Valdo. Então, de acordo com os fatos e parafatos deste momento evolutivo, ano base 2015, a ciência conscienciologia já alcançou patamar de amadurecimento grupal suficiente para apresentar anel Verpon e ferramenta evolutiva avançada proposta pelo pesquisador Valdo Vieira, o livro dos credores grupo kármicos. Qual que é a definição, só para as pessoas saberem, né? O livro dos credores grupo kármicos é o procedimento sistemático de a pessoa listar as consciências e consciexes com as quais teve contato ou conviveu, com o objetivo imediato de ressarci-las perante aos débitos grupo kármicos a partir da gratidão, do perdão e da interassistência cosmoética. Então, acho que está bem claro essa condição, que esse livro dos credores não é só daquelas pessoas que você fez mal, mas aquelas pessoas que te ajudaram, principalmente, né? Que muitas vezes a pessoa não tem gratidão a isso. O professor Valdo vive falando, né, que a pessoa que tem pouca memória não tem gratidão. Esse livro é uma técnica holomnemônica, né? Isso. Também. Ele é realmente uma técnica para, vamos dizer assim, favorecer a memória, não só dessa vida, mas quando você for consciex também, para dar continuidade nisso. Inclusive, esse livro, o professor Valdo, ele criou para ele mesmo, em primeiro lugar, que era com esse objetivo de favorecer a memória dele, para ele saber que esses contatos que ele teve nessa vida, ele lista mais ou menos os 8.000 contatos. Esse livro aqui é possível você listar 8.100, tem espaço para você colocar 8.100 nomes aqui, que é possível, né? Por isso que ele chama de livro, mas é meio enciclopédico, né? Ele é dividido em letras. Nós utilizamos a técnica de vamos dizer assim, da proporção de uma lista
de telefones, que é mais ou menos os nomes que acontecem. A letra A tem mais do que a letra as entradas B, que tem mais e menos em cada letra. E a pessoa pode colocar, ela vai colocar uma pessoa por linha, então aqui no próprio material já explica, né, como é que é. Por exemplo, letra J, João da Silva nasceu dia 4/12/87. Isso aqui, se a pessoa tiver o dia do aniversário, tudo bem, se não tiver, não tem problema. Amigo de infância, estudou na mesma turma do colégio. Pronto. Eu me lembro que o professor Valdo falou assim, ó, você não sabe nem o sobrenome, você bota o nome, bota algum detalhe que você lembre da pessoa. Isso. Então, por exemplo, cabelo amarelo, isso. Perna comprida, alguma coisa assim, que você vai olhar o nome e vai identificar a pessoa. O importante é identificar a pessoa. Isso aí é para você fazer rapport e ficar na sua holomemória. Quer dizer, isso aí é para você justamente criar esse fator. E aí a gente tem aqui a técnica, né, toda, que ao você... Tem várias formas, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o livro dos credores, eu tive a inspiração de fazer uma letra por semana, porque isso favorecia a minha memória. Então, e também os amparadores parece que me deram essa técnica, né? E começavam a vir pessoas que eu tinha tido contato nessa vida, desde da infância até agora, da letra A, por exemplo, que eu nunca pensava que eu ia lembrar, e lembrava. Na verdade, a gente percebe que os amparadores ajudam muito nisso, né? E aí tem uma lista também, se a pessoa quiser, para ela fazer a parte, poder lembrar, por exemplo, alunos, amigos de infância, amigos raríssimos, animais. A gente coloca também animais e plantas, tá, gente? Para ser bem exaustivo. Caronas que você deu durante algum tempo, colegas de turma, colegas de trabalho, empregados domésticos, familiares, tanto a nuclear como a geral, liderados, líderes, motoristas, taxistas, né, que às vezes a pessoa fica por vários anos, né, que às vezes com a mesma pessoa, parentes em geral, prestadores de serviço, professores, relacionamentos afetivos, e aí vai, né? Só para a pessoa entender. E a ideia é que cada pessoa que ela coloque ali, ela vai emanar uma energia, já vai fazer uma conexão e depois faz uma desassimilação para não ficar também assim evocando tanta gente de uma vez só e não sabendo como lidar com isso. Esse livro aqui, se a gente perguntar, é para qualquer pessoa? A gente fala dizer que não. A pessoa tem que ter um mínimo de entendimento da conscienciologia e da proposta dessa técnica para fazer. Porque senão ela pode criar um livro de evocações negativas para ela mesma, né? Isso não é o objetivo. Tem uma pergunta aqui que é sobre a descoberta das amizades raríssimas, que você já comentou alguma coisa. Sabe onde está? Na Fatologia, página 45, final da segunda linha. Tá. Comente, por favor, se possível, com exemplos sobre a descoberta das amizades raríssimas. Já andou falando. Mas já. Então, assim, quando a gente colocou até antes, né, o cultivo das amizades evolutivas, a descoberta das amizades raríssimas, e em seguida vem as convivências sadias, né? Essa amizade raríssima, né, tem até um verbete que fala sobre isso, e o professor Valdo falou basicamente o ano passado inteiro, né, e até o outro ano anterior falou bastante sobre isso, que é uma questão da gente poder valorizar as pessoas que mais nos ajudaram nessa vida. E ele comentou uma coisa, até que está na parafatologia, que para mim é um desafio também, mas eu identifiquei ele, né? Ele falou assim, quem foi a Consciex, por exemplo, que mais teve interferência positiva antes de você nascer? Quem foi o amparador que te ajudou no seu nascimento dessa ressoma, né, da sua atual ressoma? Esse é seu amigo raríssimo. Esse é um dos amigos raríssimos que você pode ter. E eu sei, né, pela lógica, pelo tudo que a gente vem trabalhando, que ele é um amigo raríssimo também por causa disso, né, de ter resgatado da baratosfera, levado para o curso intermissivo, né, a gente tem isso. Agora, e outras pessoas, né, às vezes, os próprios, dentro da minha família, por exemplo, nuclear, eu identifico, né, alguns amigos raríssimos, né, irmãos, assim, que eu posso contar, que tem aquilo que a gente fala de amor incondicional, né, a própria mãe, o pai. Então, quer dizer, tem algumas personalidades ali, não só por questão consanguíneos, né, mas que você vê que tem relação benéfica, né, desde o passado até hoje. Outra forma, por exemplo, são esses reencontros que a gente estava falando agora da Judite, né, os reencontros evolutivos, né, de pessoas que você identifica que eram do passado e que você tem uma afinidade incondicional, né, um amor incondicional, e percebe que essa pessoa também. E esse amigo raríssimo,
Às vezes ele está num nível superior, né, de evolutivo, né, e às vezes ele está no mesmo nível que você, e às vezes um outro nível abaixo, não importa. São pessoas com as quais você tem uma gratidão muito grande, né, e você valoriza essa pessoa, né, independente, né, do que esteja acontecendo hoje, seja parceiro ou não, amigo, a condição de parentesco, né, normalmente, mas é mais nessa condição. E descobrir essas pessoas é importante, e até quando alguém chega para você e fala assim, não, fulano, você é meu amigo raríssimo. Acolher essa pessoa, né, porque às vezes você não considerava aquela pessoa o seu amigo raríssimo, mas ela vem e fala para você, não, você é meu amigo raríssimo, né? E aí você começa a ver que tem uma responsabilidade nisso. E o que eu posso fazer, né, por essa pessoa, né? O que eu fiz, o que a gente pode fazer para continuar nessa condição, né? A verbetógrafa e mediadora, você responde primeiro. Tá. A partir dos 35 anos, todos os dias, entre 16 e 19 horas, se eu dormir ou deitar, sinto imediatamente saindo algo do centro dos meus olhos, muito forte. Das mãos também sinto algo rodando forte. Me sinto muito melhor sempre que isso acontece e acordo melhor. Será que estou fazendo TENEPS mesmo sem saber? Ela sente uma Ela, na mão? primeiro que todos os dias, se ela dorme entre 16 e 17 horas, nesse horário, ela sente sair algo dos olhos e algo das mãos, rodando. E ela pergunta se isso é TENEPS. Não necessariamente é TENEPS, mas pode ser que ela esteja exteriorizando um ectoplasma, uma energia que pode sair naturalmente, e se ela tem o hábito de dormir sempre no mesmo horário, pode ser que aquilo comece a se tornar uma pré-TENEPS, né? Isso é possível, ser uma pré-TENEPS. Mas o ideal é que ela faça isso de modo assim, consciente e estudado. Então, a gente sugere que ela estude o manual da TENEPS, que veja as consequências disso. Porque, assim, se a pessoa não faz TENEPS, o ideal é ela não utilizar a movimentação de energias todos os dias nos mesmos horários. Se ela não é tenepsista, o ideal é ela fazer em horários diferentes, até para não criar essa expectativa extrafísica das consciências que estão carentes, e que se no momento que ela para de fazer isso e ela não é tenepsista, aquilo pode vir contra ela e acabar criando acidente de percurso, acabar criando situações negativas. Tem que ver também se é anímico ou se é parapsíquico, né? Porque ela mesmo pode exteriorizar. Pode. Agora, pelo que ela está falando, como sai, pode ser que seja um processo anímico parapsíquico, né? Então, assim, eu diria para você, se você quer realmente fazer a TENEPS, se prepare para isso. Mas não existe TENEPS espontânea. Existe TENEPS calculada, pesquisada, um contrato, né? Exatamente. Tem que fazer um contrato. Programada e planejada, né? Quer complementar? Não, acho que mesmo. Professora Sandra, Mega Pensenologia, página 45, contatos geram paracontatos. Podemos falar também que paracontatos geram contatos? Sim. Muitas vezes você vai encontrar pessoas extrafisicamente, pessoas que você está para encontrar fisicamente. Nós sabemos disso quando conhecemos as pessoas, e isso fica muito claro. Eu tive uma projeção, eu tive um sonho com uma pessoa, e no dia seguinte eu encontrei com ela. Você identifica muito isso quando você já conhece as pessoas. Mas, às vezes, acontece muitas vezes esse fato, só que como você não conhecia a pessoa, você não faz a conexão dela no dia seguinte. Muitas vezes, as pessoas que você vai encontrar durante o dia, isso pela minha experiência pessoal, muitas vezes, dependendo do caso, você vai ter encontrado com elas antes, extrafisicamente. Então, paracontatos geram contatos, né? Então, até por causa do que iria acontecer. É uma espécie de pré-cognição, né? Você já... A mesma coisa. Tá para acontecer um evento muito sério. Normalmente o evento acontece primeiro no extrafísico, para depois acontecer no intrafísico. Isso também é bem... Aula acontece isso, verbete, muitas... Eu tive uma experiência dessa de paracontato gerar contato, porque tive uma projeção, estava discutindo com 4 pessoas a respeito de um determinado problema que eu não sabia. Aí, quando eu acordei com a corda toda, né? Mas eu não sabia bem por quê, que eu tinha discutido aquele tipo de problema. Aí, daqui a pouco, chega uma demanda
que era para eu fazer um arrazoado sobre aquela questão. Aí eu entendi. Aí eu entrei em contato com a pessoa que estava demandando a questão. Então foi um exemplo, né? Bem para específico. contato que gerou o contato. Na verdade, era uma preparação para eu entender. Sim. Mas eu, infelizmente, não entendi completamente. Eu fui entender depois, né? Com o tempo, assim. Tudo bem, gente? Então vamos lá adiante aqui. Poderia comentar na binomiologia o binômio contatos e contratos? Então, esse binômio tem... Qual que é a página mesmo? Aqui, ó, já achei. Contatos e contratos. Eu tenho um mega pensene que eu gostaria, né, de comentar, que eu acho assim, que também ilustra isso, que é os contratos diminuem os conflitos. Que eu tenho visto, né, quando você vai fazer algum tipo de parceria, principalmente do ponto de vista profissional, né, ou mesmo dentro das instituições conscienciocêntricas, é importante você estabelecer contratos de modo mais oficial, né? Muitas coisas que são feitas assim de maneira verbal, como eles falam, né, na confiança do fio do bigode, aquela coisa toda, isso acaba criando lá no futuro, às vezes, um assédio pela falta, às vezes, não da intenção da pessoa, mas pela falha mnemônica das pessoas. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa que realmente, até com você mesmo, você pode fazer contrato com você mesmo. Vamos supor que você estabeleça que, aquilo que a gente estava falando, eu quero fazer um mega pensene. Escreva isso, né? Faça um contrato com você mesmo. Não, daqui, a minha prioridade agora é fazer reconciliação. A data e assina, né? Isso é um contrato. Você está fazendo com você mesmo. E se for com outras pessoas, né? E se for você quer estabelecer uma prioridade ou uma meta com uma outra pessoa, também anota. Nem que for para você fazer, anotar e fazer esse contrato só da sua parte. Mas depois, se a pessoa esquecer alguma coisa, fala, não, fulano, eu anotei na época, está aqui. A gente falou isso, isso e isso, está aqui a data, está tudo contactado. Agora, o ideal, e se for institucional, se for de outras formas, o ideal é você estabelecer exatamente os itens e ser de comum acordo, as duas pessoas assinarem ou assim por diante. Então, isso gera menos conflito. É nesse sentido. Tem que ligar, por favor. Eu já fiz isso comigo mesma. Tá ligado? Agora ligou. Eu já fiz contrato comigo mesma. E realmente é legal. Também eu tenho uma irmã gêmea também, eu tinha que negociar muito as coisas, tinha que ficar muito claras, muito escritas, né? Porque senão depois a gente acabava se desentendendo. Você falou disso, eu lembrei de que quando eu era pequena, minhas irmãs, depois elas vão assistir esse verbete que elas vão lembrar também. Eu tenho duas irmãs mais velhas e a gente fazia muitos contratos entre a gente, de como que a gente queria, é tipo o nosso código de convivência na família, né? Então, era limpar a casa, ajudar a mãe, não sei o quê. Vocês já faziam isso? A gente já fazia isso. Aí, olha só que coisa, a gente escrevia, aí tinha no quintal, parece aquelas coisas de Harry Potter, né? Tinha no quintal um local que tinha um tijolo que saía assim lá no fundo do quintal. Sim. Aí a gente tirava aquele tijolo, colocava o papel lá dentro e guardava de novo. para a gente poder ter aquele documento. É um segredo ali, né? Guardado ali, de 7 chaves a tijolo. E tinha, se a gente não cumprisse, tinha o castigo, entendeu? Entre vocês. Entre nós. Então, aí tinha um lado religioso, né? Tinha que subir a escada de joelho, tinha que fazer aquelas coisas. Mas era muito engraçado, né? E era muito interessante, passava um tempo, a gente não se aguentava, ia lá, tirava o tijolo e via lá se tinha mudado alguma coisa, se estava lá o papel. Mas é muito interessante, você me fez lembrar disso, eu tinha até esquecido. E eu também faço, agora eu lembro, não faço assim... Tem que falar mais alto, pessoal. Eu também faço isso antes de fazer... fatos importantes da minha vida, coisas muito decisórias, por exemplo, concurso público, qualquer coisa que eu vou fazer antes, eu já faço um pré-contrato de como é que eu vou gastar o dinheiro, o que eu vou investir, quais seriam as diretrizes. Muito bom, muito bom. Oi. Olha, ele aumentou para ela. Fala, pode falar.
queria que você comentasse um antagonismo na primeira linha, no final da primeira linha. O antagonismo, esnobação monárquica, valorização consciencial. Como é que funciona isso? Então, eu até conversei com a professora Laura, né, que está trabalhando com a questão da monarquia. Ela falou, nossa, Sandra, mas eu não sabia que você tinha esse fator, né, para você estudar. O que acontece? Eu identifiquei, há uns 10 ou 15 anos atrás, como que eu tratava as pessoas que eram de um nível social abaixo do meu. E eu categorizei isso como esnobação monárquica, como se fosse um traço fardo lá do passado. Então, por exemplo, vendedores, prestadores de serviço, alguma coisa assim, eu tinha uma tendência de não tratá-los com um devido respeito consciencial. Eu tinha uma tendência de tratá-los assim como, é apenas um serviçal, né? Entendeu? Uhum. E aí, quando eu me deparei com isso, foi na época que eu cheguei aqui em Foz, em 2000, né? Eu trabalhava na área, sempre trabalhei com treinamento de pessoas, e eu fui fazer um treinamento justamente que era o atendimento aos clientes. E para quem que eu ia dar esse curso? Justamente para os atendentes. O meu público era justamente esse pessoal que eu muitas vezes tinha tratado mal, tal. Então eu fui a primeira pessoa a me deparar com o treinamento que eu ia dar para o outro, né? Que eu passei para eles. Então, assim, eu percebi que eu, como cliente, eu tratava muito mal os meus atendentes, entendeu? As pessoas que me atendiam de modo geral. E aí eu comecei a carapuça, quando eu criei o treinamento, serviu para mim mesma. E a partir daí eu comecei a ter mais consciência, né? E ver essa minha tendência aristocrata, né? Vamos dizer assim, aristocrática, né? De achar que eu posso, né, ter serviçais em todas as áreas e isso faz parte, não respeitar essas pessoas como consciências, né? Achar que todo mundo estava ao meu bel, assim, à minha disposição e eu tomando conta, assim, né? Então esse que foi o assunto. Eu pensei em outra coisa, daí até queria explorar um pouco mais aquela situação que a Rosa trouxe no início da tertúlia, né? A reação emocional nossa quando a outra pessoa é agressiva ou te dá uma resposta torta, atravessada. Então, essa reação emocional nossa é possível, né, evitar, né? Sim. Por que a gente tem essa reação? Porque é negócio automático. Você reage emocionalmente e fica sem ação, né? E aí, assim, às vezes até a gente... Existe, né, a situação de profilaxia. Você pode estar o tempo todo, né, mas você vai ficar o tempo todo alerta, né, esperando que alguém haja daquela forma. Eu coloquei aqui... Não tem como, né, então, ficar na vigilância o dia inteiro. Foi bom você ter falado, na página 48, no item 12, eu coloquei um item aqui, para diplomacia. A complexidade do convívio diário exige estratégias paradiplomáticas. Faz-se necessário ter reações cosmoéticas perante as ações anticosmoéticas. Isso daqui foi uma ideia que eu tirei de uma conversa que eu tive com a professora Cristina Aracaki, que ela estava falando justamente da 9C, né, da Juriscons, e que um foco deles era justamente esse. Eu não coloquei nenhuma indicação bibliográfica, porque não tem nada sobre o assunto, mas eu quero deixar claro, né, deixar aqui exposto que foi a partir dessa conversa, porque eu já tinha tido um pensamento a respeito, e quando ela falou isso, eu falei, não, é exatamente isso. Quando a gente cria o nosso código pessoal e grupal de cosmoética, é justamente ter intimamente nessa condição, não que vai criar isso automático, mas isso vai ser criado ao longo das nossas reações. Cada vez que a gente estiver mais lúcido do contato, autoconsciente dessas ações anticosmoéticas, a gente não reagir anticosmoeticamente, né? Eu acho que esse é o grande desafio da gente. Eu acho que é um para-direito também a gente respeitar, assim, eu acho que até certo ponto, porque foi comentado também da questão da TARES. Você falar para a pessoa, olha, não gostei, isso, né, me causou mal-estar.
etc. Né? Você pode falar, fazer atalhos para a pessoa. Mas nem sempre é possível e também, às vezes, a gente já falou e a pessoa continua. Então, tem o para-direito da pessoa ser, né, querer continuar sendo daquele jeito. Olha, Kiko, eu tenho feito de uma seguinte forma, né? Assim, eu até porque estou dentro de um contexto institucional, eu às vezes recebo, às vezes não, quase bastante vezes, né? Recebo às vezes alguma intromissão ou alguém de outra instituição ou pessoas que vêm de fora fazer alguma crítica infundada em relação ao meu trabalho. O que eu procuro fazer? Depende do caso, eu já fiz isso, por exemplo, esse ano que passou, eu já fiz 3. Eu faço acariações. Eu chamo a pessoa, fulano, você falou isso mesmo? Ciclano, não sei o quê. Chama todo mundo envolvido para a pessoa repetir aquilo, né? E ver assim, até que ponto você quer realmente confirmar falar isso mesmo do meu trabalho ou da instituição, qual que é a sua intenção de fazer isso, ou uma ameaça, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho assim, que a gente tem as nossas defesas, né? Mas se a gente representa alguma instituição, se a gente representa alguma ideia, a gente tem que envolver outras pessoas também, não no sentido de criar alianças políticas, não é nada disso, mas no sentido de mostrar para a pessoa, falar, olha, eu não estou sozinho. Né? Se você está falando isso, eu represento uma instituição, eu represento uma ideia. Né? Então, você quer repetir isso? Você quer continuar com esse posicionamento? E, às vezes, a pessoa fala, não, foi um mal entendido, não era isso que eu queria, aquela coisa toda. Então, você vê que pode ser a pessoa, pode ser o assediador da pessoa, mas tem que mostrar que você não tem medo de se defender em qualquer instância que for, e você vai fazer isso se for necessário. Né? E se isso está afligindo só a sua pessoa, você pode pedir ajuda para outras pessoas, entendeu? Se isso é constante, se isso é um assédio moral, você pode pedir ajuda. Né? Então, acho que tudo tem um jeito de ser solucionado de modo cosmoético. Né? Eu acho que, e fazer atares. Né? E se a pessoa não está preparada, às vezes, que nem teve casos desses, que eu não sei se a pessoa estava preparada ou não, mas o meu interesse era de defender uma instituição, por exemplo, ou defender uma ideia. Né? Então, aí a gente tem que se posicionar. Acho que nesse sentido é importante. Na página 47, sindromologia, a última afirmação eu gostaria que você comentasse, a compreensão de a síndrome da exclusão social ser a própria exclusão pessoal. Isso daqui foi bom você ter perguntado, Reinalda, porque isso aí foi um laboratório pessoal, né? O que eu percebia? Às vezes, eu me sentia excluída, mas eu fui descobrir, ao longo do tempo, que a maioria das vezes que eu me sentia excluída, eu tinha me excluído em primeiro lugar. Então, como que isso acontece? Às vezes, pensenicamente, você, às vezes até para se defender ou para se proteger, eu acabava, né, no caso, me fechando nos grupos, me fechando nos contatos. Como autodefesa, né, mecanismo de defesa do ego, alguma coisa assim, pode ser coisas do passado, eu não sei, mas eu me fechava. Então, o que eu percebi? Que era justamente o contrário. Toda vez que eu me abria, eu deveria ser a primeira pessoa a me incluir, né, e a acolher as pessoas para não ser excluída. Né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam de, as pessoas me excluem porque eu não consigo participar das coisas, dos ambientes, mas é a própria pessoa que, pela pensenidade, se exclui em primeiro lugar. Então, para que ela possa se sentir acolhida e incluída, ela precisa acolher os outros. Ela precisa abrir os seus para-braços, né, e as energias para poder acontecer esse acolhimento alheio também. Então, fica difícil você abraçar uma pessoa que está de braço cruzado, fechado, né? Então, para você também ter essa posição de abertismo e de acolhimento, para que as outras pessoas também possam te acolher. Não sei se aí ficou claro. E naquela questão anterior que vocês debateram, eu percebi uma coisa, que muitas vezes uma pessoa que agride a gente, ela está pedindo ajuda. É uma Sim. forma desestrambelhada, uma forma incorreta dela pedir ajuda. Isso eu tive assim muito concreto na família. A gente sabe disso. Mas na Isso hora... aí. Então é interessante também que às vezes a gente leva um choque, mas no fundo, se a gente consegue escutar, vem cá, no que eu posso te ajudar quando a pessoa vem agressiva assim. Então,
aí já desarma e a pessoa se abre realmente e coloca, né? Agora, sabe uma coisa que eu percebi também, Reinaldo, assim, que as pessoas não atacam qualquer pessoa. Elas atacam as pessoas, às vezes, que elas sentem que tem uma fragilidade, que é mais fraca. ou que tem alguma que acham que é mais fraca. Então, com o tempo, se você mostrar que você não é fraca, você também vai começar a ter menos ataques. E também tá certo. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Por que eu sou tão atacado? É porque as pessoas acham que eu sou fraca. Né? Tá certo. Também, né? É muito complexo, né? É complexo. É, exatamente. Muito bem, gente. Então, vamos lá, continuar aqui, que nós temos algumas perguntas aqui. Depois você pode fazer. É sobre esse assunto? Professora Sandra, Parafatologia, página 46, terceira linha. A leitura holosférica ante o novo contato. Poderia ampliar? Como podemos aprimorar essa leitura? Então, assim, até eu estava conversando com o Christian aqui, que cuida da tertúlia, né? Eu vou até já explicar a técnica que ele usa, eu gostei. A pessoa, ele falou que começa, né? Se quiser depois complementar, Christian, começa fazendo um estado vibracional durante o dia, assim, para iniciar o dia, para criar o seu padrão homeostático de referência, né? E aí você, a partir daquilo, quando você tiver aí você cria um padrão positivo, né? Você sabe que aquele é seu padrão positivo de contato. Quando você for encontrar com uma outra pessoa, a sua leitura vai ser com base no que você tem de padrão positivo. E aí você vai fazer tem um referencial da leitura e vai começar a identificar sinaléticas, sinais. Aí eu já trago para a questão do livro, né, do mapeamento da sinalética, que você vai fazer uma leitura e ver, por exemplo, uma escagem, né? Se você já tem cabedal para isso, né, de puxar uma consciência extrafísica na sua psicosfera, aí você já vai ver que aquela pessoa às vezes está precisando de ajuda, ou alguma coisa assim. Ou não, ela tem uma psicosfera e você sente que melhorou até antes de... Né, o seu padrão estava de um jeito e ficou melhor, né, de acordo com o seu padrão de referência. Então, quer dizer que aquela pessoa tem mais doação de energia, né, do que captação, do que ela está precisando. Então, e pelo teor também, é claro que é tudo junto, não dá para você simplesmente fazer uma leitura holosférica só do olhar, né? Muitas vezes você vai ter que fazer um contato, vai ver o que a pessoa fala, tal, mas às vezes só a presença dela já te dá alguma informação, né? Tem um rapaz que nos ajuda bastante, uma empresa que presta serviço aqui, nos lançamentos de livro. Ele comentou outro dia, ele falou assim, ele usou justamente um termo que a gente usa, que eu usei no livro, né? A pessoa que pesa no ambiente e outra pessoa que não pesa no ambiente. Isso aí é uma proposta que o professor Valdo fez há muitos anos atrás, lá da condição da leitura que ele fazia das pessoas que entravam no holociclo. E esse rapaz falou exatamente isso. Ele falou assim, eu perguntei para ele, que eu cheguei na empresa, né, que ele atua, e falei assim, nossa, eu vi você, estava meio sério, né, normalmente você é tão sorridente, né, que isso chama atenção para ele, né, que ele estava meio sisudo. Ele falou, você me desculpa, a gente até nem coloca a pessoa quando está com um problema para atender o público, porque a gente não quer passar isso para o ambiente, né. Eu falei, não, eu só fiquei preocupada, querendo saber se você está precisando de alguma coisa. Ele falou, não, está tudo bem, foi só um dia tenso, né. Aí ele falou assim, porque tem certas pessoas que pesam na empresa, né, que pesam no ambiente, e aquilo estava atrapalhando ele naquele dia, né. E aí eu falei, então você vai entender. Depois eu falei para ele do livro, tal, das coisas, mas ele mesmo, as pessoas têm às vezes no vocabulário, já tem uma noção, né, de que tem alguém que não é favorável no ambiente, né. Então presta atenção nessas suas parapercepções, né, nessas suas indicações que assim, dê mais valor para as suas, vamos dizer assim, inspirações pessoais e até extrafísicas, né, em relação às outras pessoas. Porque, por exemplo, se você tiver a clarividência, né, você vai ver a holosfera da pessoa, nossa, né, tá brilhante ou não tá. Mas se você não tem a clarividência, que eu, por exemplo, eu não tenho, mas eu tenho o quê? As minhas sinaléticas de escagem, de peso na psicosfera, essas coisas todas, a gente vai fazendo isso, gente, todo dia, durante vários anos, anotando, registrando, até que você tenha vamos dizer assim, uma confiança naquilo que você não tem dúvida. Você vai saber que aquilo é
é o que está acontecendo, né? A pessoa está perguntando, na teoriologia, página 46, segunda linha, se você poderia comentar sobre a teoria da transafetividade. Então, ainda não tem um verbete sobre a transafetividade, né? Mas tem na enciclopédia, tem no léxico, né? E no DAC tem bastante informação. Não, acho que tem a da transafetividade, acho que é da própria Marlene, não é isso? Acho que tem. O que acontece? A transafetividade, ela é um sentimento, né, vamos dizer assim, em relação ao outro, que ultrapassa qualquer tipo de parâmetro de relacionamento humano. Então, vamos dizer assim, aquela afetividade de bicho, né, de instintividade, ela fica muito para trás em relação à transafetividade. Então, a transafetividade, ela tem mais relação com, a gente pode dizer, com amizade raríssima, com amor incondicional, não aquele amor incondicional de pai e filho, né, ou de mãe e filho, que é muito instintivo ainda, mas é além de tudo isso, além da sexualidade, além da consanguinidade, é um afeto que você tem acima de qualquer situação e que você valoriza aquela consciência. Então, tem muita relação com a amizade raríssima. Você quer complementar? Não, está ótimo. Aqui a outra pergunta desse mesmo rapaz era sobre o paradoxo que você já falou. Então, vamos passar adiante. Uhum. Professora Sandra, Fatologia, página 45, quinta linha. Poderia relatar a escolha assertiva da dupla evolutiva e o convívio sadio e duradouro com a dupla evolutiva? Em tempos de 50 tons de cinza, eu tento garimpar aqui em Goiás alguma consim feminina com características de intermissivista. Não está sendo fácil, mas conseguirei encontrar. A exclamação. Então, assim, a escolha assertiva da dupla evolutiva começa com a sua intenção. É você perguntar para você mesmo, por que eu quero ter uma dupla evolutiva? O ideal é você ler o manual da dupla evolutiva para ver qual é assim, a proposta real de você ter um parceiro, né, uma parceira no seu caso, né, evolutiva, e não para você. Né? Então, a intenção que o ideal seria, né, você ter uma parceira de interassistência. Né? A evolução a partir de uma interassistência é de você para o cosmos, né? De você para o mundo. Centrífuga, né? Alguma coisa centrífuga, exatamente. E não você para você mesmo. Eu quero uma pessoa para atender as minhas necessidades pessoais, econômicas, financeiras, todos os tipos. Não. Aí já é uma intenção egoísta. Né? Então, se você tem uma intenção positiva, interassistencial, até de encontrar uma pessoa que seja em dois patamares, ou até mais evoluída que você, que para o homem às vezes é mais difícil, ou uma pessoa que seja menos evoluída que você vai ajudar. Ou uma pessoa, um terceiro nível, que seria do mesmo nível evolutivo. Né? Então, você ter esses plano A, B e C, e ver o que você vai fazer com cada situação dessa. Mas pode. Estou me lembrando aqui... Eu não entendi. Por que você falou que para o homem é mais difícil encontrar uma mulher? Isso? Encontrar não. Aceitar uma mulher de nível evolutivo maior do que o dele. Aceitar. Bem mais difícil. Bem mais difícil. Devido ao orgulho, devido à questão machista. E tem problema financeiro, então é mais difícil ainda. E se a pessoa está melhor ainda, né, financeiramente, é pior ainda. Né? Então, assim, existe essas possibilidades. Você encontrar uma inversora, ou um reciclante, ou uma pessoa que está fazendo reciclagem, retomador de tarefa. Então, quer dizer, você vê todas as possibilidades e vê como que você como que você vai ajudar essa pessoa em qualquer situação. Porque mesmo uma pessoa que seja mais evoluída, também precisa de ajuda, também precisa de algum nível. Né? Então, assim, é você burilar a sua intenção em relação... Em primeiro passo, né, seria burilar a sua intenção, porque isso é que vai fazer você se afinizar com essa consciência que está por aí. Agora, é preciso tirar um pouco dessa ideia de que dupla evolutiva é perfeição. Não é. Porque senão a gente fica nessa ilusão aí. Normalmente, a dupla evolutiva ela é complementar. Ela tem uma complementariedade até isso é uma experiência pessoal, né? De trafares e trafós. Parece que é tudo muito combinado, né? O trafor de um, às vezes, é o trafal do outro. E o trafal do um é o trafar do outro. Quer dizer, combinam, né? Combina, né, o processo, né?
tem afinidades, com certeza, mas tem muitas coisas que um pode ajudar o outro e vice-versa, né? Então, se esse é o fator, né, não só de um ajudar o outro, mas de ter equilíbrio para que os dois possam ajudar. Porque se fica um querendo só um ajudar o outro, fica aquela dupla estacionária, um vivendo para o outro, aquela coisa só que não funciona. Então, se o objetivo é maior, é mais amplo, é para o grupo karma, para o holokarma, a situação da intenção vai trazer a pessoa, né? E aí, a outra questão que ele colocou em seguida, né, que era... Ele não está conseguindo, em tempos de 50 tons de cinza... Não, que ele falou que tinha 2 itens, né, que era da continuidade, né, peraí, deixa eu ver aqui qual que... Ah, tá aqui, ó. A escolha, né, e o convívio sadio e duradouro com a dupla evolutiva. Quer dizer, isso é dar manutenção, né, manutenção nessa intenção. Uma coisa importante é não se acomodar com... É que nem aquela coisa, né, tem aqueles casais, né, que quando casam mesmo, né, até o pessoal brinca, né? Geralmente o homem engorda, fica barrigudo, né? Porque ficou acomodado e acha que a vida está ganha. Não se acomodar na dupla em momento algum, porque tem sempre trabalho para ser feito, tem sempre coisa para ser renovada entre os dois e para as consciências a serem assistidas, né? Você quer complementar alguma coisa? Né? Ele falou, estou procurando uma intervissivista e tal. Mas eu acho que é realmente encontrar pontos comuns. O que eu tenho a oferecer e o que a outra pessoa tem para me oferecer. E encontrar pontos comuns. E a partir dali seguir. E ter muita paciência. Porque assim como eu tenho os meus quereres, o outro também tem. Porque muitas vezes acontece a subjugação e isso não pode acontecer. E o exemplarismo eu vejo na minha convivência, porque realmente era uma pessoa cabeça feita, ele também. E nós conseguimos conjugar, depois de muito conversar, dialogar, perguntando para o outro, tentando com o outro o que é, para não acontecer essa questão dos 2 burrinhos, cada um tem seu e puxa um para cá, outro para lá. Isso não é possível. Agora, tem um limite também, né? Eu penso, porque você está num determinado nível de atividade. Você também não pode, às vezes você não consegue pegar uma pessoa de um nível, você não tem, como que eu vou dizer, estofo energético e nem evolutivo para formar uma dupla com uma outra pessoa que é muito mais necessitada do ponto de vista além da tua capacidade. Eu acho que tem um limite. Por exemplo, o serenão é capaz de pegar qualquer coisa. Quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. Agora, tem um limite que, se você pegar, vão os 2 para o buraco. É verdade. Entendeu? Agora, no item 4, aí, né? No item 4 da página 48, a gente fala também do que a professora Reinalda estava falando. Concessão. A ampliação dos contatos exige concessões cosmoéticas. Quem flexibiliza, harmoniza relações. Então, essa durabilidade dentro da dupla evolutiva também tem relação com essas concessões e flexibilidades, né? Aí, no ponto de não acomodar. Aquela coisa, né? Se você está vendo que o outro está agindo de maneira que não é evolutiva, tudo bem, você vai fazer uma concessão de algumas coisas, mas não do trafar e não da autocorrupção do outro. Né? Então, é isso que também tem que saber sopesar nesse sentido. Né? A verbetógrafa gostaria de sugerir para a inclusão no verbete a música A Lista, de Oswaldo Montenegro. Você conhece essa música? Agora, eu pensei no Oswaldo Montenegro na hora que você falou. A pessoa, quando pergunta como é que vai, e a pessoa não quer dizer... O Oswaldo Montenegro tem uma música que diz assim, pessoa chata é aquela que você perguntou, e como vai? Ela vai e conta a história toda. Como ela... Eu tinha pensado a música nele. Oswaldo Montenegro? A música A Lista, de Oswaldo Montenegro. Eu tinha pensado no Oswaldo Montenegro. Olha, eu vou escutar essa música aí, hein? Eu não conheço essa lista. Eu vou estudar. Você sabe que esse verbete, a ideia é que ele se transforme, porque a gente está fazendo um livro dentro do Colégio Invisível da Conviologia, que chama Temas da Conviologia. Então, a gente está procurando todos os verbetes, tudo que a gente já fez até hoje, para compor esse livro. Então, tudo que tiver de sugestão, de informação, de livro, qualquer coisa, vocês passem para a gente que a gente vai aproveitar. Sandra, pode falar sobre a frase enfática? A inteligência conviviológica pode ser
desenvolvida e mensurada através do reconhecimento multiexistencial dos contatos e paracontatos com acolhimento fraterno e universalista. É como se fosse uma unidade de medida. Para você saber se você está utilizando a sua inteligência conviviológica, verificar se você, nos seus contatos diários, você consegue fazer esse acolhimento fraterno e universalista, sem preconceito, sem aquela coisa de comparação, sem ter essa questão de classe social ou classe ou evolutiva, tratar cada pessoa como ela é evolutivamente, com o respeito que ela precisa, né, e que ela tem dentro de todas as condições. Então, esse acolhimento fraterno e universalista é justamente acolher cada qual como ele, vamos dizer assim, no seu momento evolutivo e com aquela condição dele como consciência em evolução. Quer dizer, ter essa condição seria uma mensuração, né, que não é fácil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, porque tem essas tendências nossas, né, do passado, às vezes, de não olhar para a pessoa com o valor que ela merece, né? Gente, um avisinho aqui. A professora Sandra vai sortear um livro e 2 revistas. Isso. Então, a gente pergunta e pede às pessoas que não assinaram o livro de presença, que quiserem assinar para poder participarem do sorteio, levante a mão que o Christian leva para vocês, tá? Então, tá aí, você quer fazer? Sandra, aqui página 46, em Principiologia, o princípio evolutivo da hipomnésia ressomática favorecendo reencontros e conciliações conscienciais. Na verdade, é quase que um paradoxo, né? Porque se você lembrasse de tudo que você fez para as outras pessoas, ou que as outras pessoas fizeram para você, isso poderia inibir, vamos dizer, o reencontro que você tem e precisa ter com essas pessoas, né? Então, é uma técnica, né, provavelmente uma paratecnologia, né, multiexistencial, essa hipomnésia que a gente tem de não saber quem fomos nós ou quem são as pessoas do nosso passado, porque isso favorece esses reencontros. É aquela história, né? Você encontra uma pessoa e tem aquela sensação, nossa, mas eu nunca vi essa pessoa e nunca gostei dela, como pode ser? Então, aquilo não importa, essa sensação você não deve desprezar, mas deve utilizar de maneira vamos dizer assim, exteriorizar as melhores energias para essa pessoa, vamos dizer assim, não ficar com o pé atrás, mas você vai começar a observar mais as atitudes daquela pessoa com a qual você se sentiu mal na medida que você conheceu ou reconheceu. A mesma coisa ao contrário. Você viu aquela pessoa, o déjà vu, né? Eu nunca te vi, mas sempre te amei. Quer dizer, a pessoa vai ter aquela coisa e fala assim, nossa, mas como que pode, né? Eu ter esse sentimento tão forte por uma pessoa que eu nunca vi pela frente. Então, a gente sabe que não é por acaso, são reencontros evolutivos, tanto positivos como negativos. E a gente não pode ser bobo, ingênuo, e não prestar atenção nisso, e não colocar isso no nosso banco de memórias, né, para a gente tomar atitudes, perceber a pessoa, perceber as atitudes dela, ao longo do nosso convívio, né? Essa questão, assim, colocando assim, a nível global, assim, de toda a população, né? Nessa questão aqui, ela força com que as pessoas esteja um caminho de evolução consciencial para poder chegar nesse ponto, né? Porque é grande microminoria, né? Que está nesse ponto de você entrar com retrocognições, né? E perceber o que está acontecendo, todas as suas relações de amizade. Assim, na grande maioria do planeta, assim, as pessoas não estão muito... Eu concordo. Então, é um processo que força as pessoas ao caminho evolutivo consciencialmente, né? Eu acho que isso também, você prestar atenção, é o fio da meada mnemônica, né? Sim. Nós estamos justamente nesse momento, né, de favorecer a recuperação mnemônica e fazer os reencontros evolutivos. Mas ainda vai ter pessoas que nós não vamos acessar devido à nossa
condição. Imaturidade, assim, de saber perdoar, às vezes, ou saber reconhecer, às vezes, até os nossos erros do passado em relação à pessoa, né? Então, mas, pelo que tudo indica, né, livro dos credores, baile, né, jantar mnemônico, parece que esse grupo está cada vez mais maduro para encarar essa condição. Acho que você tem razão. Tá, ok, obrigado. Oi, Ani. Dentro do contexto aí do verbete, eu gostaria que você ampliasse a teoria da vida crítica, que está no detalhismo, teriologia. Página 46. Teriologia. Teoria do convívio cosmoético, teoria da espiritualidade, teoria da vida. Teoria da vida crítica. Isso. Então, assim, a vida crítica, pelo que a gente vem estudando, né, que foi uma proposta que o professor Valdo apresentou para a gente, seria uma vida do turning point, né? Então seria aquela vida que a gente conseguiu fazer a virada da mesa evolutiva do ponto de vista cosmoético. Então foi aquela que nos levou para o curso intermissivo. Então, assim, pode ser que a gente tenha tido não só uma vida crítica, mas uma, duas, três, que foi criando aquele arcabouço, né, mnemônico e de princípios pessoais mais cosmoéticos que levaria a gente para essa condição de participar de um curso intermissivo. E para muitas pessoas, a vida crítica delas é aqui, são os pré-intermissivistas. Então, assim, nós estamos encontrando pessoas que estão se preparando para o primeiro curso intermissivo, eles estão tendo a vida crítica deles aqui, e nós também, até certo ponto, essa é uma vida crítica, porque parece que, é o que tudo indica, nós nunca tivemos tanta lucidez e autoconsciência seriexológica, proexiológica, de todos os tipos, né, de cosmoética, que nós já tivemos em vidas anteriores. Então, é uma vida crítica, sim, também. E levando em conta que tudo, ninguém evolui sozinho, né, ninguém está numa vida por acaso, né, e a gente está sempre evoluindo em grupos, saber usar de modo inteligente, né, o nosso convívio com as pessoas pode acelerar de modo, né, substancial a nossa evolução. Né? Então, você ajudar o maior número de pessoas, as outras pessoas também ajudando outras, e a gente fazendo esses resgates da baratrosfera, fazendo o nosso papel hoje e depois para a liderança, vamos dizer assim, intermissivista, né, liderança interassistencial, de continuar nos resgates, quer dizer, tudo isso é um moto contínuo evolutivo que parece que existe uma aceleração. Tanto é que houve mudança até nos planos, né, do professor Valdo, que ia para a China, não vai mais, vai para a África, daqui a pouco a gente não vai mais para a África, vai para outro planeta, a gente vai saber, né? Tem tanta coisa acontecendo. Um dia vai ser assim. Um dia a gente vai para outro planeta. Tem muita coisa assim. A maior, né? Vai ser uma transmigração maior, né? Então, assim, para a gente poder lembrar sempre disso, né? Que a nossa evolução é em conjunto, né? Eu acho que isso é importante. De nada. Sandra, tem aqui na parafatologia a sinalética energética parapsíquica pessoal das reações alheias. Aproveita e fala um pouco do seu livro, a gente tem 3 minutos. Tá bom. Então, assim, tem alguns capítulos aqui no livro, né? Vou até mostrar aqui o livro. Mapeamento da sinalética, dá para ver? Dá, né? Mapeamento da sinalética energética parapsíquica. A maioria das técnicas que nós colocamos aqui é utilizada, tem algumas que são individuais, mas a maioria delas são em dupla ou em grupo, porque é a partir do contato com a outra pessoa é que você percebe o sinal em você. Né? Então, a partir do ambiente, por exemplo, ou da pessoa ou de um ambiente, mas normalmente o ambiente tem pessoas. Então, é isso que vai fazer você calibrar e perceber mais as suas reações energéticas na relação com as outras pessoas. Né? Então, cada pessoa é um micro-universo e que tem reações e tem sinaléticas. Né? E, às vezes, você vai, por exemplo, ampliar isso até com a leitura, por exemplo. Nós, lá na Editares, nós fazemos revisão de livros. Eu já cheguei, por exemplo, agora, não deu para colocar nesse livro, porque eu descobri depois. Eu estou descobrindo, por exemplo, que ao fazer a revisão de um livro, eu fiz contato com a pessoa, fiz assimilação com a pessoa e descobri as sinaléticas da pessoa.
Nossa, Sandra. E aí, que perigo. Eu fiz o contato com a pessoa, falei, fulano, toda vez que eu pego o seu livro para fazer a revisão, eu sinto uma sinalética XYZ aqui. Ela falou, nossa, mas essa é a minha sinalética que eu tenho com o amparo de função. Então, o que acontecia? O amparador da pessoa se acoplou a mim quando eu estava fazendo a revisão do livro. E eu tive a mesma sinalética que ela, entendeu? Quer dizer, e é uma relação intermediária. Foi através de um livro, através do que ela escreveu, que eu percebi isso. Então, assim, valorize tudo que você tiver quando você tiver contato com a pessoa, com objeto, com livro, com a própria pessoa, principalmente, né, contato, porque ali você pode até identificar sinais que nem são seus, que são da outra pessoa, né? Então, isso vai burilar mais a sua leitura, a sua conexão, o que é para ser feito. Porque a ideia do mapeamento da sinalética e principalmente das relações, a sinalética vai te dizer, por exemplo, essa pessoa precisa de mais energia, ou essa pessoa, nossa, você vai conhecer mais a pessoa porque você faz uma assimilação com ela e percebe que o seu coronochakra ficou ampliado. Eu falei, nossa, essa pessoa estuda demais, essa pessoa tem muito conhecimento, então você acaba conhecendo mais as pessoas. A partir da sinalética também, né? Tudo bem, gente? Uma pena terminar, mas o nosso horário... Vamos sortear, então? É implacável. Vamos sortear aí. Então, aqui, pessoal, quem está fora, gente, eu vou dizer o seguinte, tem uma degustação do livro no Google Books, que vocês têm bastante informação lá, e tem a revista Consciência, que tem o artigo que eu coloco aí no verbete, está disponível em PDF também. Então, mesmo que você não ganhar aqui, né, você tenha acesso. Agora, você podia falar também antes um pouquinho sobre os livros que estão disponíveis no... Ah, tá. Hoje nós estamos lançando na Amazon 4 livros digitais, e-books, tá? Então, é para vender, é claro, né? Mas, assim, é uma novidade da Editares, a gente está colocando, então, é o Vontade, da autora Dulce, né? Nós temos Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Temos também Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffman, e temos também são 4 livros, Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros, que inclusive foi a pessoa que ajudou a concretizar esse projeto. A nossa ideia é colocar todos os livros em e-book, tá? Então, os autores aí presentes, aguardem que o seu livro vai ser também digitalizado. E é uma coisa importante para a Conscienciologia, né? É muito importante. Então, posso falar o primeiro? Pode falar. É número 3. Keiko. Desculpa, eu não falei que eu ia sortear, né? Pois é, mas é o livro. É o livro. Tá bom. Então, faça bom uso, se você já tiver, você pode dar de presente. Parabéns. Agora eu vou sortear uma revista. Então, é o número... E agora, é 6 ou é 9? E agora? Acho que eu vou ter que sortear outro. Pode ser 9, então, talvez. Porque o 6 não está aqui presente. Então tá. É o 9. Quem que é o 9? Eu não sei se eu sei ler. Tarita Varisco. Tá aí? Ou já foi embora? Quem é Tarita? Talita está presente? Não. Então, sorteia outro, né? É de Cascavel. Não tem ninguém de Cascavel aí? Acho que não. Então ela já saiu. Então tem que sair. Vamos sortear outro aqui. Número 10. Helena. Helena. Helena? Então, Helena ganhou uma revista da primeira jornada da Conviviologia. Helena é isso? Parabéns. Araújo. Não, Helena. E a última também é uma revista. Número 11. Opa, Maria de Fátima Santos. Maria de Fátima Santos. Ali, olha só, ganhou também. Parabéns. Então, obrigada. Bom, então tá bom, gente. A gente agradece e parabeniza a professora Sandra Tornieri com o verbete dela e com o tema maravilhoso também. A gente agradece a todos vocês presentes aqui, os teletertulianos que nos enviaram as perguntas. A gente sempre convida, né, que vocês venham diariamente aqui, de 12h30 a 2h30 da tarde, que são os tertulianos, os teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam o debate. Tá certo? Então, a gente conta com todos vocês diariamente aqui nesses horários. E a gente passa, então, para os nossos comerciais.
Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Fátima com o primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoética, o Cláudio com o programa Verbetografia, EAD, e a Cristina com o programa de evolução parapsíquico da Extracons. Boa tarde. A Pré-IC Cosmoetos, em continuidade ao primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoética, convida para a segunda oficina a realizar-se no próximo sábado, dia 20, de 15 às 17 horas, com o tema Ética e Moral. O que o entendimento da ética e moral contribui para aplicar a cosmoética? Venha conhecer mais sobre conceitos essenciais para a compreensão e aplicação teática da cosmoética no seu dia a dia. Inscrições no local do curso, na sala 104, Cosmoeticário, do Polo Discernimento, às terças e quintas, de 14 às 16 horas. O valor individual da dinâmica da oficina, R$ 30. Boa tarde, eu estou aqui em nome da Enciclosapiens e do CAEC para convidar para o programa Verbetografia EAD, que inicia-se agora, dia 6 de agosto. E é uma turma que vai de 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. As aulas são em vídeo e texto pela plataforma Moodle. E existem também reuniões sincronizadas às quintas-feiras, 7h30 às 9h30. Então está convidado aí o pessoal. E também, para quem mora em Foz, atividade semanal. Quem está terminando o verbete, precisa de ajuda, tem a dinâmica todo domingo, completismo verbetográfico. Acontece nos domingos, das 14h45 às 15h, com prática energética. Em seguida, campo de escrita e debate. Todos os domingos, maiores dúvidas, maiores esclarecimentos. 3525-2652 ou o e-mail do CAEC, caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde. A Extracons anuncia o lançamento do PEP, o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, na modalidade EAD. Você que reside em outra cidade ou país tem agora a oportunidade de participar das aulas do PEP, em tempo real pela transmissão online. O curso terá início 20, 20 e 21 de junho e 27 e 28 de junho. Posteriormente, serão realizadas edições no módulo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, entre outras, permitindo ao aluno o completismo do curso EAD. Desta forma, o módulo complementar presencial permitirá ao aluno participar das aulas presenciais e práticas e oficinas energéticas. Para realizar a inscrição, entre em contato com o CAEC pelo telefone 345-3525-2652, ou para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autoconfiança e Inventiva, especialidade Euristicologia, e a verbetógrafa Alba Cardoso. Muito obrigado e boa tarde a todos.